Gente, bom dia, tudo bem? Tô de volta aqui finalmente ao meu cenário, minha estante, tô muito feliz de volta. Ontem eu já tava em casa, mas não consegui voltar pra minha coisinha aqui, agora eu tô aqui hoje. E hoje eu queria fazer um vídeo que eu tô meio que preparando, pensando nele há um tempo já, que é sobre... Na verdade são várias perguntas que eu juntei pra fazer um vídeo só, que eu vou tentar responder num vídeo só, ou vou tentar, sei lá, falar sobre essas perguntas num vídeo só, que tem a ver com a ideia de traição, com a ideia de perdoar ou não, como é que perdoa, como é que faz, como é que lida com isso, com essa noção de monogamia e com, tudo que envolve isso. Já falei de monogamia algumas vezes aqui no canal, mas faz um tempo, assim. Tem um vídeo com a Flor do casamento aberto, mas eu acho que a ideia de traição e perdão, eu acho que é muito forte, assim, e bate muito forte pra muita gente, então eu acho que vale a pena tentar lidar com essas duas coisas, assim, concretamente. Então, vou tentar lidar com isso, vou contar pra vocês quais foram as perguntas e aí tentar falar o que eu acho sobre isso pra ver se eu consigo ajudar de algum jeito alguém que tá aí agoniado com essas questões. Tá bom? Vamos lá. Algumas perguntas. A primeira pergunta é, assim, uma pessoa que tinha uma relação e aí se separou e depois voltou, só que coisas aconteceram nesse meio do caminho. E como é que lida com isso? Uma pessoa que não consegue lidar com o fato de que coisas tenham acontecido com a outra pessoa nesse meio do caminho. A outra é uma pessoa que não consegue lidar com o passado da outra pessoa, que acha que essa noção de traição expande o perímetro aí temporal da relação e tudo que a outra pessoa fez no passado é um problema, que não dá, que é um sofrimento imaginar que aquela pessoa tenha tido essa existência antes e que não rola de encarar isso. A outra é uma pessoa que simplesmente me pede para falar sobre a ideia de perdão, que para ela é muito importante que a gente consiga lidar com essa noção de ser capaz de perdoar o outro. A outra é uma pessoa que está numa relação, que sempre teve relações monogâmicas, mas se apaixonou por uma outra pessoa que não é monogâmica, que quer ter uma relação aberta. E ela está tentando lidar com isso porque ela está apaixonada. Então, e essa outra pessoa está sendo sincera com ela, dizendo, cara, eu não vou fechar a relação, eu quero ter uma relação aberta. Tem alguns casos disso, assim, de gente que inaugura relações abertas porque se apaixonou e aí tem que fazer esse enfrentamento dessa outra parada, o que deve ser muito difícil. Bom, e aí, na verdade tem mais outras histórias, assim, mas eu acho que essas já são suficientes pra gente falar o que eu vou pensar aqui, o que eu vou pensar. Bom, primeira coisa que eu queria dizer é que esse é um assunto delicado e é delicado pra mim também, e tem gente que não acha ele delicado. Então eu vou dizer que esse vídeo aqui de hoje é para as pessoas que acham esse assunto delicado e que sofrem com essa questão. Pessoas que têm insegurança, que têm possessividades e que têm esse troço dentro de si. Quem não tem, quem está muito bem resolvido com isso tudo, e acho que tem muita gente que está muito bem resolvido com isso tudo, não muita gente, mas acho que tem gente, esse vídeo vai ser meio, então não precisa, né, não precisa. Então tem isso, tá? Eu queria dizer, então, se você está já muito fora desse esquema, talvez isso aqui não sirva de nada. Dito isso, para quem não está bem resolvido, eu acho que a primeira coisa, e eu sei que eu fico insistindo nesse ponto, mas a gente tem que falar sobre ele mais e mais e mais para conseguir ter isso muito claro, para conseguir poder seguir a nossa vida, que a gente está inserido numa sociedade que exige algumas coisas da gente e que propõe algumas coisas da gente, que não só controla os nossos desejos, como impulsiona o nosso desejo. Uma sociedade de consumo mesmo, muito radical. A publicidade, tudo isso, cumpre uma função na nossa vida que eu não sei se a gente tem total consciência dela, assim, a quantidade de estímulos que a gente recebe sobre coisas que a gente tem que consumir e viver, né, o tempo inteiro. E uma das mercadorias mais vendidas é o amor, né, é o amor e o consumo da relação amorosa. E isso vai para dois campos ao mesmo tempo. Um é que você tem que ter uma relação amorosa que tem que ser monogâmica e que tem que ser fechada, que tem que ser perfeita, romântica, resolvida. Então você tem que ter isso para você ser feliz. E essa relação é fechada, essa relação é perfeita. A outra é, você tem que viver mais experiências, você tem que se abrir, você tem que consumir outras pessoas, viver outras experiências, ter outras coisas, e você tem que conquistar mundos e outros. Pensa quantas vezes isso aparece na publicidade.
e você tem que ser então um conquistador dessas outras pessoas, e você também tem que ser um objeto da conquista das outras pessoas, muito fortemente. Você tem isso é claro que para mulheres é sempre pior, eu acho, mas para homens também está dado. Então você tem que ser um conquistador e um objeto conquistável, assim, um objeto desejável e o desejante o tempo inteiro. Então a gente tem essas duas forças funcionando ao mesmo tempo na publicidade. Então você tem que ter essa relação que é perfeita, e você tem que ir atrás do novo e conquistar e viver e tal e tal. E isso gera uma quantidade de angústia bizonha na gente. Se a gente não imagina a vida agora, imagina a sua vida agora tirando a publicidade. Tira, tem zero, não tem mais publicidade. Ainda sobram os filmes, as narrativas, as histórias todas e tudo isso que te diz que você tem que viver amores e conquistar coisas e tal. Tem tudo isso. Mas a publicidade ocupa para mim um espaço assustador, assim. Como a gente está desensibilizado para isso, porque a gente recebe isso o dia inteiro, a gente realmente não percebe mais, a gente só vai seguindo, assim, a gente vai recebendo e falando, talvez eu precise daquele relógio mesmo, talvez eu precise daquela viagem mesmo, talvez eu precise... Hoje em dia relógio é menos, né? Você pensar, antes relógio era uma parada, mas hoje em dia a ideia de viagem, barco ou comida, ou experiências, hoje o que se vende são experiências, mas isso tem a ver com o outro, a ideia de exclusividade, quanto mais exclusivo você consegue ser, então se eu tenho o cartão X ou Y com as milhas tais ou X, e a comunicação e assim segue, né? Então não tem mais propaganda de cigarro, tem propaganda de celular. Pensa, é esse mundo que a gente está vivendo. Tudo bem, mas então você tem que considerar que isso tem um investimento na lógica da relação, do relacionamento muito forte, muito forte. Isso gera angústia na gente. A gente fala, cara, eu tenho que então ter essa relação amorosa perfeita aqui e tal, mas ao mesmo tempo eu tenho que viver outras coisas. E a gente fica encarcerado nesse dilema, assim, então eu fico aqui ou não fico aqui. E aí nesse campo vem a traição. Assim, né? Porque então a gente se obriga a ter relações monogâmicas fechadas, e aí não estou dizendo que não pode ter relações monogâmicas fechadas e tal, estou dizendo que a gente se obriga por contrato, a gente se obriga porque é assim que é, porque é isso que estão dizendo pra gente, é assim que estão dizendo pra gente que funciona, não é porque a gente está escolhendo esse troço, é porque estão dizendo pra gente que funciona assim. E aí a gente faz contratos a priori, contratos que estão dados, vai ser monogâmico, tem que ser monogâmico. Só, mesmo que a gente não queira que seja monogâmico, mas a gente não consegue nem elaborar outra hipótese, porque a gente fala, não, é assim que tem que ser, me disseram que é assim que tem que ser, eu sei que é assim que tem que ser, mas você não está nem pensando de fato se é assim que tem que ser, não está conseguindo nem pensar, mas então você fala, é assim que tem que ser, é assim que vai, e aí você tem aquela conversa, às vezes quando tem, às vezes nem tem, né, às vezes a monogamia está dada mesmo como coisa, é assim que funciona, mas às vezes você tem uma conversa, e você tem essa conversa no meio do apaixonamento, né, você está ali tomado por aquilo, e você não vai falar, olha, agora eu acho que tem que ser monogâmico, mas eu não sei se daqui a 6 meses eu vou achar. Então talvez daqui a 6 meses a gente tenha que rever esse conceito. Você não fala isso, você vai adiante. Você fala, cara, é monogâmico, é claro que é monogâmico. Só que já, na segunda curva, você fala, cara, mas espera aí, tô desejando uma outra coisa aqui já, tô desejando uma outra coisa. Daí a 1 ano, daí a 2 anos, sei lá o quê. E aí você não consegue nesse momento falar, olha, tô aqui com uma outra questão. Estou aqui com outro desejo sendo produzido. Você nem sabe de onde esse outro desejo vem. Ele está acontecendo em você. Porque estão te bombardeando de coisas. Não só porque estão te bombardeando de coisas, porque a gente é humano, e é animal, e é bicho, é coisa. A gente deseja mesmo, a gente é erotizado e está vivendo coisas. Então é normal que se deseje. Então a ideia da relação monogâmica pura é estranha, em certo sentido. Ela é dura, ela é construída mesmo socialmente. Ela é dura. E aí acho que tem gente que vai lidar bem com ela, acho que tem gente que hoje em dia, para mim, uma relação monogâmica não é uma questão, ela faz sentido para mim mesmo, hoje em dia. Eu estou tão investido em outras coisas, quero dizer, em outras questões que não sejam a noção de consumir outras pessoas, que ela faz sentido, mas ela já foi muito sofrida para mim antes, muito sofrida. Mas agora não é, mas já foi, e eu me obrigava a ficar nela, porque era assim que era. E se eu tivesse tido essa abertura de, cara, talvez não seja isso, talvez lidar com a insegurança que a relação aberta poderia me trazer, mas sim tentar enfrentar isso, talvez eu tivesse sido menos infeliz em algumas relações. Talvez, não sei. Mas a gente não consegue, então, abrir essa coisa, abrir esse campo e falar, talvez não seja isso. Porque estão dizendo pra gente que é isso que a gente tem que viver. Enfim, e aí a gente caminha pro campo da traição. A gente caminha pro campo, e aí a gente vai trair. Porque você não consegue elaborar isso junto com outra pessoa, você não consegue enfrentar isso junto e você vai trair. Gente, você vai trair, porque estão te dizendo que você tem que trair. Você pode talvez não... Aí uma outra pergunta que eu tinha esquecido. Você fala, cara, uma traição virtual. Uma traição virtual do outro aqui que eu não estou conseguindo processar. Tem uma outra pergunta ainda que eu acho mais maravilhosa. Quer dizer, maravilhosa. Mas uma pessoa que ela fez uma traição virtual. Não sei bem o que quer dizer uma traição virtual, porque a gente teria que pensar o conceito de traição. Que diabo é traição? Você trocar mensagem com alguém é uma traição, que nunca teve contato físico, mas você falou, sei lá, putarias.
para uma pessoa no direct, não sei. Isso é uma traição. E aí a outra pessoa descobriu, a outra pessoa perdoou, vamos chegar na ideia de perdão, mas a outra pessoa perdoou e ela não consegue se perdoar, porque ela quebrou uma coisa que para ela não podia ser quebrada. Muito forte, né? Muito forte, assim. Mas então, vamos chegar, guarda isso aí, vamos chegar à ideia de perdão, que é uma coisa muito dura com a gente, que a gente faz. E aí você vai bater no problema que é o que é uma traição? O que é uma traição? Até onde vai isso? Porque, em certo sentido, a gente está traindo na cabeça, né? Com fantasias e coisas e tal. Tem uma pessoa que é religiosa, uma pessoa que é religiosa ortodoxa, e que me falou: como é que você consegue lidar com a ideia de que a sua esposa beije outras pessoas, como na profissão dela? E para ele isso era uma traição, de verdade. E eu falei: olha, eu já sabia que era assim, eu seria louco se eu tivesse ciúme casado com uma atriz, né? Seria estranho. Ou poderia ter ciúme até, não sei, mas se isso gerasse uma questão, porque eu entrei aqui sabendo que era assim, quero dizer, esse pacto estava claro. E isso eu acho que é muito estranho da gente, porque a gente não deixa claros os pactos, ou quando deixa a gente depois ainda surta com eles, mas tudo bem. Então eu acho que a gente vive nessa espécie de dilema entre essa necessidade de ter uma relação amarrada, perfeita e tal, que é o que dizem pra gente não discute o modelo dela nunca, e a produção de desejo, que é infernal, que é assim, de um grau de... Então, eu também não acho que a resposta para tudo seja vai ter uma relação aberta, isso tem que ser. Eu acho que a gente tem que conseguir perceber como é que os nossos desejos estão sendo impulsionados pela sociedade de consumo, sabe? Como é que estão dizendo pra gente, cara, você tem que ter mais, você tem que ter mais, você tem que ter mais. E nesse campo também entra o amor. Nesse campo entra o desejo, o sexo e tudo mais. E nesse campo entra, de fato, você tem que ter mais então um dos mais é essa relação fechada monogâmica. Então acho que a gente tem que desconstruir esses dois negócios, não é? O problema não está na monogamia e o problema não está na produção de desejo constante e escalado, tipo uma escada. O problema está nesses dois lugares. Nem isso é verdade, tem que ser verdade absoluta, nem isso aqui tem que ser verdade absoluta, você tem que ter mais e mais e mais e mais. Talvez você não tenha que ter mais e talvez você não tenha que ter relação monogâmica. Você vai ter que entender isso em processo junto com essa outra pessoa. Mas é ameaçador, porque isso põe você mesmo em questão. Quando você fala, então talvez a minha relação não vá ser monogâmica, não vá ser isso, vai ser de um outro jeito, tem que conseguir entender. Isso é difícil, mas eu acho que o apaixonamento, como essa pessoa me escreveu aí, acho que o apaixonamento de alguém por alguém nessa situação pode ser um motor para reelaborar coisas na sua vida muito profundas. Isso é muito legal. Imagina que isso é uma oportunidade de você falar, cara, talvez então tenha outra coisa. Eu não sei como é que eu lidaria com isso, mas agora se eu estivesse totalmente apaixonado por alguém que me dissesse, cara, eu vou ter uma relação, eu não posso ter uma relação fechada, para mim não faz sentido. Eu falaria, tá bom, vamos tentar. Eu tentaria, mas eu não estou dizendo que ia ser fácil. E aí porque indo nesse processo, pelo menos você está lidando teoricamente com um grau de sinceridade, porque o que eu acho é que o problema maior são as quebras de pacto, as quebras de proximidade, as quebras de identificação. Quando a gente lida com uma traição, o duro dela é que tem uma coisa que se quebrou. Eu não acho que seja necessariamente a ideia de que alguém beijou alguém ou alguém transou com alguém. É que tem uma coisa que se quebrou. Essa coisa que se quebrou é a tal da cumplicidade, né? A cumplicidade ou fidelidade ou a lealdade, a gente poderia tentar entender que termos que a gente está usando, sei lá, mas não sei se importa tanto. Mas tem essa lealdade que foi quebrada. E aí isso é um problema, porque tinha um pacto que estava dado, e é muito doloroso quando esse pacto de identificação se quebra. E aí isso entra em outros campos, tantos campos, que tem a ver com não só com aquela relação, mas com tudo que aquela relação ocupou de espaço no seu imaginário. Ela ocupou um espaço de perfeição, aquela pessoa ocupou um espaço de total identificação com você. Aquela pessoa era tudo que você tinha e você colocou ela em lugares dentro de você que você vai ter que, de repente, lidar com essa quebra absurda. Mas esses lugares não são aquela pessoa. Esses lugares são os lugares que nos quais você colocou ela, entende? Você falou, então ela é tudo isso. Ela é minha cara metade, ela é a minha completude, ela resolve todo o diálogo que eu tenho que ter no mundo, ela resolve tudo, ela resolve todos os meus buracos, e ela não resolve. Então quando ela quebra isso, é como se tudo isso se quebrasse. Por isso que é tão difícil também se separar.
em tantos casos. Porque você não está só perdendo aquela pessoa, né? Você está perdendo tudo que você construiu dentro de você sobre aquela pessoa. Isso é muito duro de verdade. Na quebra da traição, você tem que lidar com todas essas coisas que se quebraram, que se desfizeram. E aí a gente vai chegar na noção de perdão, né? E você fala, bom, mas eu continuo amando essa pessoa, e aí como é que eu perdoo? E aí o que eu acho muito louco é achar que a gente tem que perdoar alguém. Porque essa ideia de perdão já vem carregada de uma noção de pecado mesmo, né? De uma noção quase de crime, né? O perdão daquele crime cometido, o perdão daquele pecado cometido. E não é pecado nenhum. A gente está dentro de um mundo que existe, no qual existe desejo. O que houve é uma quebra de contrato. Tinha aí um contrato feito que não deveria ter sido feito desse jeito mais, ou que deveria ter sido revisto, não foi revisto, um contrato que não foi revisto, e alguém quebrou esse contrato. Isso é uma coisa, entendeu? Isso acontece, alguém quebrou esse contrato, você fala, cara, como é que a gente lida com essa quebra agora? Porque o problema é que esse contrato estava ruim para uma das partes ou para as duas, só que ninguém teve coragem ou capacidade de falar, a gente tem que rever isso. E a gente desembocou numa traição. Tem um amigo meu que a esposa dele traiu ele e tal, e se apaixonou, não sei o quê, mas eles reverteram a coisa, tentaram ficar juntos, e estão tentando ficar juntos, estão juntos. Só que foi muito difícil, mas ele em nenhum momento falou como é que eu vou perdoar ela. Ele estava entendendo, ele entendeu o que aconteceu. Foi duro pra caramba, mas ele entendeu, porque foi duro porque tudo aquilo dentro dele sobre ela teve que se reconstruir, mas ele entendeu. Ele falou, cara, é terrível, ele ficou acabado, mas não é um perdão. Quem é você para perdoar alguém de verdade, né? Pensa bem, quem que sou eu para conseguir perdoar alguém? Que ideia é essa? Como se eu também não tivesse tido procedimentos meus, imaginações e produções, às vezes talvez não tenha levado a concretude essas coisas, mas imaginei coisas e projetei coisas, não é assim? Então, o que eu acho é que nesse caso tem um procedimento que está dado como errado, que é o contrato tinha que ter sido revisto. E essas coisas vão acontecer, então não cabe nem a você pensar na ideia de perdão. Eu acho que não cabe a gente pensar na ideia de perdão. O que cabe a gente é pensar na ideia de entendimento do outro como falho, ou como outro, ou como diferente, ou como cheio de buracos, ou como cheio de campos que não são os que você domina, ou como cheio de vontades que não são as que você domina, ou entendimento do outro como diferente daquilo que está projetado dentro da sua cabeça, ou da sua necessidade. O outro é uma outra coisa. Assim como você não é aquela coisa que a outra pessoa imagina de você. Você não é. Nenhum de nós é. Imagina toda a vida interna que você tem que o outro não sabe. Então não cabe a ideia de perdão para mim. Cabe a ideia de percepção do outro. O outro é uma outra coisa. É uma outra coisa. Então a gente tem que aceitar isso. Se vai ser possível passar adiante, seguir e tal, aí é uma outra situação. Se isso te dói muito, é uma outra situação. Mas há que se entender que o outro é uma série de coisas. E uma delas é essa que deu uma traição, que aconteceu. Isso é uma coisa. É diferente de uma outra pessoa, de um outro sujeito na relação, que tem um comportamento totalmente compulsivo, que a lógica do consumo entrou nele lá, de uma coisa que ele tem que se produzir como desejante, narcísico, vaidoso e tal, e coisa, tem que transar com milhares de outras pessoas, e tem um comportamento totalmente padrão disso, e que é isso, que está vivendo duas vidas, e que é uma pessoa que está em sofrimento mesmo. E essa pessoa nem cabe a ideia de perdoar, fala, cara, você tem que se cuidar, porque uma ideia de uma relação monogâmica para você é absurda. Então por que você está fazendo isso com você? Por que você está fazendo isso com a gente? Isso acontece. Depois você descobre que aquela pessoa teve 25 casos durante um ano. Você fala, cara, então não. Aí nem cabe a ideia de perdão, entendeu? Aí é uma outra situação. É a pessoa que está vivendo um delírio sobre a própria vida. Ela está vivendo, porque aí não tem nem como ter a ideia de lealdade e de cumplicidade. Para mim não tem, aí não tem. Aí é uma pessoa que está cindida, está quebrada no meio, está vivendo duas vidas. 2 ou várias ou 10 vidas. Não é alguém que se apaixonou e teve uma história e está em sofrimento por isso e que não conseguiu conversar, ou alguém que quer ter uma vida aberta e não consegue conversar. É alguém que está vivendo isso como prática mesmo. Então eu tenho esse casamento, mas eu tenho essas outras 20 vidas aqui. Isso aí eu acho muito ruim porque, na minha opinião, isso abre campos que nunca vão se conectar. Então essas duas pessoas nunca vão estar juntas. Então essa pessoa deveria ir lá e falar, olha, eu tenho isso que acontece comigo. E eu sou sempre a favor da tentativa de diálogo mesmo, ver o que a gente faz com ela. Então, se você chegou ao ponto de ter que lidar com perdão, quer dizer que algo foi aberto. E isso é uma oportunidade para você ter um diálogo. Para você entender que o outro não é aquilo que você pensava, para você entender que você não é aquilo que o outro pensava. Essa é uma chance de você falar, cara, então o mundo é mais complexo mesmo, entendeu? A gente está vivendo dentro de um mundo mais complexo.
aquela história de casinha ali, de princesa e príncipe que eu tinha pensado, não é real. Não é real. E pode ser bom isso, pode ser bom. Não vai ser fácil, mas pode ser bom. Mas retira da tua cabeça a ideia de perdão nesse sentido, na minha opinião, porque ela faz mal, ela te coloca numa situação de diferenciação, então é uma ideia de confissão. O outro vai fazer uma confissão do pecado, você dá o perdão. Você é quem para fazer isso? Um sujeito, uma pessoa que está em outro campo de perfeição? Não é. Você é cheio de falhas, todos somos cheios de falhas. Então a ideia de perdão é totalmente absurda. A ideia de perdão pressupõe uma diferença entre um e outro. Alguém que é melhor que o outro, que vai perdoar aquele outro. A ideia de perdão, em qualquer caso, para mim é absurda. Para mim faz sentido a ideia de entendimento de percepção, de alteridade do outro. Isso faz sentido. Mas eu acho que precisamos, antes de qualquer coisa, revisar o conceito da sociedade de consumo aí, tal, que vende o amor junto com o consumo e a conquista de novos mundos e de novos outros. Então, esse eu acho que a gente precisa rever a nossa coisa. Eu não estou dizendo que o modelo certo vai ser do casamento aberto, ou do poliamor, ou do que quer que seja. Não sei. Eu estou dizendo que a gente tem que conseguir olhar caso a caso, nosso caso, a caso, cada dia, entendeu? E aí caminhar. Essa é a minha opinião. Falem o que vocês acham. Só uma opinião. De novo, é só uma opinião. E para essas pessoas que estão aí nessas questões, espero que tenha servido para alguma coisa esse vídeo. Até amanhã, a gente continua. Obrigado, gente, tá bom? Até amanhã. Muito obrigado. Tchau.